no coração de uma república romana que se tornava cada vez mais complexa e fraturada, em um tempo onde as sombras do poder e da ambição se estendiam por cada rua de paralelepípedos, um nome se destacava pela notoriedade e pelo pavor que inspirava: Lúcio Sérgio Catilina. Ele não era um forasteiro, um bárbaro às portas de Roma, mas um filho de sua mais antiga e respeitável aristocracia, da patrícia gente Sérgia. A ironia era cruel. O veneno que ameaçava destruir a república brotava do próprio solo que a sustentava. Catilina nasceu em uma linhagem que havia gerado heróis e homens de Estado por séculos, mas ele próprio se tornaria a mancha em seu legado. Era um homem de aparência imponente, dotado de uma energia quase selvagem, tanto física quanto mental. Sua beleza era inegável, mas a mesma intensidade que poderia atrair também assustava. Seus olhos, ardentes e inquietos, e sua palidez cadavérica eram frequentemente interpretados como sinais de uma alma perturbada, um presságio das intenções sombrias que abrigava. Desde sua juventude, Catilina se dedicou à carreira militar, onde se destacou não apenas pela bravura, mas pela crueldade inabalável. Ele serviu com distinção sob o comando do ditador Sulla, durante as terríveis proscrições que varreram Roma no início do século I a.C. Sob a égide de Sulla, que purgava seus inimigos políticos com um banho de sangue, Catilina aperfeiçoou a arte da violência e da impiedade. Relatos da época narram que ele não apenas participou dos massacres, mas os cometeu com um zelo sádico, assassinando o próprio cunhado e torturando sua vítima para saciar um rancor pessoal. Sua reputação de brutalidade o precedia, uma aura de perigo que o acompanharia por toda a vida. Contudo, mesmo para um aristocrata com um histórico de serviço militar, a vida em Roma era cara. Catilina, com sua voracidade por prazeres e uma propensão ao desperdício, mergulhou em um abismo de dívidas que se tornariam a mola propulsora de sua ambição desenfreada. Gastos exorbitantes em banquetes luxuosos, apostas arriscadas, subornos para sustentar uma clientela política e um estilo de vida desregrado que desafiava os limites da moralidade romana o levaram à ruína financeira. Seu patrimônio, outrora considerável, esvaía-se rapidamente. Era um homem desesperado, acossado por credores e pelo estigma da insolvência. Para Catilina, a riqueza era sinônimo de poder, e sem ela, ele se via destituído de sua dignidade e influência. A solução para seus problemas, ele concluiu, não viria da moderação ou do trabalho árduo, mas de uma reviravolta radical que restauraria sua fortuna e sua posição. A dívida não era apenas um fardo. Era uma chama que atiçava seu desejo de vingança contra a sociedade que o condenava e um motor poderoso para tomar o poder a qualquer custo. Movido por essa desesperança e uma ambição insaciável, Catilina fixou seus olhos no cargo mais elevado da República, o consulado. Ele se candidatou repetidamente, em 3 ocasiões distintas. Nos anos 66, 65 e 63 a.C. Cada derrota era um golpe à sua arrogância, uma humilhação pública que alimentava seu ressentimento. Para um homem de sua estirpe e com sua autopercepção de merecimento, ser rejeitado pelo povo e pelo Senado era intolerável. Suas campanhas eram marcadas por promessas demagógicas e um apelo velado aos insatisfeitos, mas também por acusações de corrupção e táticas violentas que alarmavam os mais conservadores. Após sua terceira e mais frustrante tentativa, em 63 a.C., quando foi derrotado por um novo homem, um forasteiro sem linhagem nobre, chamado Marco Túlio Cícero, a paciência de Catilina se esgotou. A derrota eleitoral, que para muitos seria o fim de uma carreira política, para ele foi o início de um plano sombrio e audacioso. Se ele não podia ascender ao poder pela via legal, ele o faria pela força.
A ideia de um golpe, um incêndio em Roma, um massacre da elite, não era mais uma fantasia febril, mas um projeto concreto, alimentado pelo ódio e pela certeza de que a República estava podre e precisava ser purgada pelo fogo e pelo sangue. O palco estava montado para a traição que quase dilaceraria Roma. Com suas ambições políticas frustradas e as dívidas se acumulando como uma montanha intransponível, Catilina compreendeu que a via legal para o poder estava selada. Restava-lhe apenas um caminho, o da força, da subversão, da rebelião. No entanto, um golpe contra a República Romana não poderia ser arquitetado por um homem sozinho. Ele precisava de aliados, de cúmplices tão desesperados e ambiciosos quanto ele, prontos para incendiar o mundo em troca de uma chance de reconstruí-lo à sua própria imagem. Assim, Catilina começou a tecer sua teia, um círculo de descontentes, uma verdadeira coalizão de falidos, unidos não por ideais comuns, mas por uma profunda insatisfação e uma voraz fome por tudo que lhes havia sido negado. Seus primeiros alvos foram os jovens nobres, aqueles que, como ele, vinham de famílias ilustres, mas que haviam dilapidado suas fortunas em luxo e vícios. A aristocracia romana, outrora a espinha dorsal do Estado, estava corroída por dentro, e muitos de seus filhos eram, na prática, homens arruinados, com vastas dívidas e nenhum futuro promissor. Catilina oferecia a eles não apenas a promessa de redenção financeira, mas também a sedução do poder, a chance de derrubar a velha guarda que os desprezava e assumir seu devido lugar no comando. Ele falava aos seus anseios mais sombrios, alimentava seu ressentimento contra a sociedade que os marginalizava apesar de sua linhagem. Além dos jovens decaídos, Catilina também recrutou veteranos de guerra, homens que haviam derramado seu sangue por Roma, mas que, ao retornar, encontraram-se sem terras, sem reconhecimento e muitas vezes sem meios de subsistência. Eles eram soldados experientes, endurecidos pela batalha e carregavam consigo uma amargura profunda pela ingratidão da República. Para esses homens, Catilina prometia terras, riquezas e uma nova ordem onde o valor militar seria devidamente recompensado. Ele sabia que esses seriam os braços de seu exército, a força bruta necessária para o levante. Finalmente, ele estendeu seu alcance aos plebeus desesperados, a massa empobrecida da cidade que vivia na miséria, contrastando com a opulência obscena da elite. Estes eram os famintos, os sem-teto, aqueles que tinham tudo a ganhar e nada a perder com a derrubada do governo estabelecido. Catilina prometia a eles a abolição das dívidas, a distribuição de terras e uma vida mais digna, acendendo a chama da esperança onde antes só havia desespero. Era um apelo à revolução social, um chamado para que a plebe se levantasse contra os ricos e poderosos que os exploravam. As reuniões eram secretas, realizadas sob o manto da noite, em casas discretas ou em locais afastados da vigilância constante do fórum. Ali, à luz bruxuleante de tochas, os conspiradores se aglomeravam, seus rostos sombrios, iluminados pela chama da ambição e do rancor. Catilina, com sua retórica inflamada, delineava os contornos de seu plano audacioso. O assassinato dos principais senadores e cônsules, o incêndio de Roma para semear o caos e, no vácuo de poder resultante, a ascensão de seus seguidores aos postos mais altos da República. Para selar essa aliança nefasta, forjar um pacto inquebrável, um ato de lealdade suprema, era necessário. E assim, de acordo com relatos que oscilam entre a história e a lenda, Catilina orquestrou uma cerimônia chocante. Em uma dessas reuniões noturnas, os conspiradores foram chamados a participar de um juramento de sangue. Uma taça, provavelmente de vinho, foi trazida e, diante de todos, Catilina teria oferecido um sacrifício ritualístico, misturando sangue humano ao vinho. Pode ter sido o sangue de uma vítima sacrificada ou, como alguns sugerem, o seu próprio, simbolizando a partilha de uma mesma alma, de um mesmo destino.
Um a um, os homens que se tornariam os pilares de sua conspiração, entre eles, alguns de renome, como Públio Cornélio Lentulus Sura, ex-cônsul e homem da mais alta estirpe, mas endividado até o pescoço, foram chamados a beber da taça amaldiçoada. Cada gole era um juramento silencioso, um selo inquebrável de lealdade que os ligava a Catilina e entre si por laços de sangue e crime. Eles estavam agora irremissivelmente comprometidos, cada um deles cúmplice de um ato que, se descoberto, significaria a morte. A partir daquele momento, o destino de cada conspirador estava entrelaçado ao dos outros, numa rede de segredos e promessas, onde a traição de um significava a ruína de todos. O veneno estava espalhado, e a República, sem saber, estava à beira de um precipício, com seus próprios filhos prontos para empurrá-la para a anarquia. Enquanto Lúcio Sérgio Catilina se afundava ainda mais nas sombras da conspiração e da desgraça, forjando uma aliança de desesperados, o destino de Roma repousava nas mãos de um homem que representava tudo o que Catilina desprezava: Marco Túlio Cícero. Cícero não era um nobre de linhagem antiga e venerável, como Catilina orgulhosamente proclamava ser. Ele era o epítome de um novo homem, um novus homo, uma figura rara na República Romana que, por puro mérito e talento, conseguia ascender ao cobiçado cargo de cônsul sem ter ancestrais que o tivessem ocupado antes dele. Cícero vinha de uma família equestre, de Arpino, uma cidade a sudeste de Roma. Sua ascensão foi um testemunho de uma época em que, apesar das rígidas hierarquias, a inteligência, a oratória e a dedicação ao serviço público ainda podiam abrir caminho. Desde cedo, ele demonstrou uma mente brilhante, tornando-se um dos maiores oradores, advogados e pensadores filosóficos de sua era. Sua arma mais poderosa não era a espada, como a de Catilina, mas a palavra afiada, o argumento irrefutável e a eloquência que podia mover multidões e influenciar senadores. Ele era um guardião da lei e da Constituição republicana, um idealista que acreditava firmemente nos princípios que fundaram Roma e a mantinham. Para Cícero, a República não era apenas um sistema político, mas um organismo vivo, uma herança sagrada a ser protegida a todo custo. O ano de 63 a.C. seria o palco de um dos confrontos mais decisórios da história romana. Catilina, após repetidas e humilhantes derrotas nas eleições consulares, via sua última chance de poder desvanecer-se. Seu estilo de vida extravagante, suas dívidas colossais e sua reputação de crueldade e vício tornavam-no uma figura cada vez mais insustentável para a elite romana. Por outro lado, Cícero, o novo homem, lançou-se à disputa, representando uma alternativa de estabilidade e legalidade. A eleição não era apenas uma corrida por um cargo, era um referendo sobre o futuro de Roma. Um candidato representava a decadência e a tentação da tirania, o outro, a esperança na manutenção das instituições. Contra todas as probabilidades e a despeito da oposição de facções patrícias mais estabelecidas, Cícero obteve uma vitória esmagadora. Ele foi eleito cônsul ao lado de Caio Antônio Híbrida. A vitória de Cícero foi um golpe devastador para Catilina. Não apenas em termos políticos, mas também para seu orgulho já ferido. Para Catilina, a derrota para um novo homem, alguém sem o mesmo sangue nobre ou a mesma linhagem militar, era uma afronta insuportável. Foi essa derrota final, a rejeição do povo e do Senado, que empurrou Catilina de vez para a beira do abismo, transformando sua ambição desesperada em um plano concreto e sanguinário para derrubar a República pela força. Dessa forma, a eleição que levou Cícero ao cargo de cônsul de 63 a.C. não foi apenas um triunfo pessoal, foi o estopim de uma das maiores crises internas de Roma. Sem saber,
Ao vencer Catilina nas urnas, Cícero se tornou o principal alvo do conspirador e, por uma ironia do destino, o único homem em posição de desmascarar e deter a iminente conspiração. O novo homem, que havia ascendido pelos caminhos da lei e da oratória, ver-se-ia na linha de frente para defender a república de um inimigo que não vinha de terras distantes, mas que sorria nos corredores do fórum, um lobo em pele de nobre, pronto para destruir tudo o que Cícero se esforçava para proteger. O palco estava montado para um confronto que ecoaria pelos séculos. Com a toga consular sobre os ombros, Marco Túlio Cícero, o novo homem que havia ascendido ao posto mais alto de Roma sem o auxílio de uma linhagem nobre tradicional, carregava um fardo pesado. A vitória nas eleições de 63 a.C. contra Lúcio Sérgio Catilina, narrada no capítulo anterior, não havia aplacado a inquietação que fervilhava em sua mente. Ele sabia da ambição desenfreada de seu rival e do ressentimento profundo que Catilina nutria por sua derrota. No entanto, o verdadeiro escopo da ameaça ainda permanecia nas sombras, um veneno oculto, mas cada vez mais virulento, no coração da República. Cícero sentia que algo sombrio se agitava sob a superfície polida da política romana, algo mais sinistro do que a habitual rivalidade partidária. A rede de inteligência de Cícero, mais uma teia de informantes leais do que uma estrutura formal de espionagem, começou a operar de forma discreta, mas incessante. Como cônsul, ele tinha acesso a aliados de confiança e a alguns cidadãos preocupados, mas os primeiros murmúrios não vieram de oficiais, e sim das entranhas da sociedade romana, de indivíduos que, por patriotismo ou medo, se sentiam compelidos a falar. Rumores, sussurros e a inquietação perceptível entre os cidadãos mais observadores que notavam a estranha conjunção de figuras descontentes ao redor de Catilina começaram a alimentar as suspeitas do cônsul. Os associados de Catilina, muitos deles jovens, nobres arruinados ou veteranos de guerra endividados, exibiam uma audácia e uma esperança que contrastavam drasticamente com sua situação financeira desesperadora. Foi então que as informações sigilosas e concretas começaram a fluir, não mais como boatos vagos, mas como relatos específicos e aterrorizantes. Um dos primeiros e mais cruciais informantes foi Quinto Cúrio, um dos próprios conspiradores. Embora fizesse parte do círculo íntimo de Catilina e fosse conhecido por sua má reputação e suas dívidas que se estendiam por milhares de sestércios, Cúrio, talvez por um lampejo de consciência, por medo das consequências catastróficas ou na esperança de um futuro indulto, começou a vazar detalhes. Ele os transmitia através de sua amante, Fúvia, uma mulher astuta e socialmente bem conectada, que por sua vez repassava as informações a Cícero, operando como um mensageiro secreto. O cônsul estabeleceu um canal seguro e secreto com Fúvia, um elo vital que lhe permitia espiar a conspiração de dentro, quase como um fantasma na própria sala de reuniões dos traidores. As primeiras notícias eram alarmantes. Catilina e seus comparsas planejavam assassinar Cícero e outros senadores proeminentes, possivelmente durante a sessão do Senado ou em ataques coordenados às suas residências. O objetivo era claro: decapitar a liderança republicana para criar um vácuo de poder que Catilina pudesse preencher com seus próprios apoiadores. Cícero, com a responsabilidade de zelar pela segurança da República e por sua própria vida, agiu com a máxima cautela. Ele reforçou sua guarda pessoal, ordenou que sentinelas extras patrulhassem sua casa à noite e manteve um perfil discreto, mas atento, evitando qualquer movimento público que pudesse alertar os conspiradores ou ser interpretado como paranoia política infundada. Ele precisava de mais do que meros boatos, precisava de provas irrefutáveis que pudessem ser apresentadas publicamente sem desonrar sua posição.
À medida que as semanas passavam e as eleições consulares para o ano seguinte se aproximavam, o plano de Catilina evoluía em audácia e escala. Fúlvia, com seu acesso privilegiado às conversas de Cúrio, continuava a ser a fonte de informações que Cícero precisava para se manter à frente dos eventos. O que começou como um plano de assassinato político expandiu-se para uma insurreição total, uma visão de anarquia e destruição que faria o coração de qualquer romano tremer. O plano agora incluía o incêndio coordenado de Roma em múltiplos pontos, uma estratégia para semear o caos generalizado e desviar a atenção das autoridades e da população. Enquanto o fogo consumia a cidade e o pânico dominava as ruas, os conspiradores remanescentes em Roma teriam a tarefa hedionda de massacrar o maior número possível de senadores e cidadãos influentes, eliminando qualquer resistência organizada e a voz da República. Ao mesmo tempo, Catilina, que planejava sair da cidade para evitar a captura, deveria se unir a um exército rebelde já em formação na Etrúria, a uma distância de aproximadamente 150 quilômetros ao norte de Roma. Este exército estava sob o comando de Caio Manílio, um veterano de guerra de Sila, igualmente endividado e sedento por mudanças radicais, que já havia conseguido arregimentar milhares de homens, muitos deles antigos soldados ou agricultores sem terra. A visão era aterrorizante, uma Roma em chamas, seus edifícios históricos e símbolos republicanos consumidos pelas chamas, seu governo desmantelado, e um exército de descontentes, liderado por Catilina, marchando sobre a capital para assumir o controle do Estado e impor uma nova ordem baseada na violência e na desapropriação. Não era apenas um golpe, era a redefinição violenta da República, a destruição de suas instituições e, possivelmente, seu fim. Cícero, o novo homem, encontrou-se no olho do furacão, sentindo o peso do destino de Roma sobre seus ombros. Ele era o único homem entre a República e sua aniquilação. Passava noites sem dormir, ponderando cada fragmento de informação, tentando discernir a verdade em meio aos rumores e às ameaças que pareciam crescer a cada dia. A pressão era imensa, quase insuportável. Se ele agisse muito cedo, sem provas suficientes e incontestáveis, seria acusado de tirania, de perseguição política infundada, o que poderia destruir sua reputação e sua carreira recém-construída. Se agisse muito tarde, Roma poderia queimar e a República ruir irremediavelmente. Seu trabalho de espionagem não era um ato de bravura aberta, mas um balé perigoso de discrição e investigação meticulosa. Ele enviava seus próprios agentes de confiança disfarçados para as tabernas, os mercados e os locais de reunião noturnos dos conspiradores, buscando confirmar os detalhes que Fúlvia trazia e identificar outros participantes. Cada pedaço de informação era como uma peça de um quebra-cabeça macabro, gradualmente revelando o quadro completo da traição. O plano era tão grandioso, tão radical e tão vil, que parecia inconcebível que pudesse ser concebido por romanos, por homens que usavam togas e se sentavam no Senado ao lado de seus alvos. No entanto, as evidências se acumulavam, frias e irrefutáveis. Cícero sabia que o tempo estava se esgotando e que logo ele teria que agir, expondo a traição de Catilina em plena luz do dia, na arena mais sagrada da política romana. A República aguardava, alheia ao veneno que corroía suas entranhas. Em meio à tensão palpável que pairava sobre Roma, o cônsul Marco Túlio Cícero agia com uma determinação fria. As informações da rede de espionagem haviam sido coletadas diligentemente, revelando a extensão e a malignidade do plano de Catilina. Chegara o momento de confrontar o traidor, não nas sombras, mas sob o sol do Fórum, no coração político da República, o Senado. Cícero convocou uma sessão extraordinária no templo de Júpiter Estator, um local onde, tradicionalmente,
O cônsul podia impedir a saída de qualquer senador, simbolizando a gravidade da ameaça. A atmosfera naquele dia era carregada de presságios. Os senadores, alguns apreensivos, outros ainda céticos, tomavam seus lugares, lançando olhares desconfiados uns aos outros. Rumores de conspiração circulavam há semanas, mas a elite romana, acostumada às intrigas políticas, custava a acreditar na dimensão do perigo. No entanto, um detalhe gelou o sangue de muitos. Lúcio Sérgio Catilina, o próprio homem cujas ações Cícero prometia expor, compareceu à sessão. Com a audácia que lhe era peculiar e talvez uma confiança cega em sua impunidade, Catilina adentrou o templo. Sua presença, um desafio flagrante à autoridade consular e à própria república. Seu rosto, marcado pela vida desregrada e pela ambição frustrada, não demonstrava arrependimento, mas sim uma insolência quase perturbadora. Contudo, ao tomar seu assento, percebeu que algo estava diferente. Os senadores ao seu redor, antes talvez curiosos, agora se afastavam, deixando-o isolado como um pária em meio aos seus pares. Cada movimento, cada olhar de repulsa, era um lembrete silencioso da mancha que já o envolvia. Cícero, observando a cena, sentiu o momento. Era a hora de desferir o golpe retórico que salvaria Roma. O cônsul então levantou-se. Seu porte, embora não o de um general, irradiava uma autoridade inabalável. Com a voz clara e ressonante, ele iniciou um dos discursos mais famosos da história romana, a Primeira Catilinária. Não houve preâmbulos, rodeios ou meias palavras. Cícero foi direto ao ponto, lançando uma pergunta que ecoaria pelos séculos. Quusque tandem abutere, Catilina, patientia nostra. Até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? A força de suas palavras reverberou pelo templo. Cícero prosseguiu, desfiando uma a uma as evidências que havia coligido. Acusou Catilina de se reunir com seus cúmplices na noite anterior, de planejar seu assassinato na própria casa do cônsul, de tramar o incêndio de Roma e o massacre dos mais proeminentes cidadãos. Nomes, datas e locais foram mencionados com uma precisão que não deixava margem para dúvida. Ele narrou os planos de Catilina de tomar o poder pela força, de incitar uma guerra civil e de destruir as instituições da República. A cada acusação, o silêncio no Senado tornava-se mais denso, enquanto os olhares dos senadores se fixavam em Catilina, agora visivelmente perturbado. Cícero revelou que Catilina já havia enviado homens para Praeneste para tentar tomar a cidade, que já havia um acampamento militar sendo montado por um de seus generais em Fiesole, na Etrúria. A conspiração não era mais uma suspeita vaga, mas uma ameaça concreta e iminente, detalhada com clareza aterrorizante. O cônsul, com cada frase, arrancava a máscara de respeito que Catilina ainda tentava manter. A cada revelação, a insolência do conspirador era substituída por um desconcerto crescente, seguido por uma raiva impotente. Catilina tentou defender-se, balbuciando algo sobre ser um cidadão romano e não dever ser tratado com tanta hostilidade. No entanto, suas palavras eram fracas e sua credibilidade inexistente. O peso das acusações e a precisão dos detalhes de Cícero o esmagavam. Os senadores, antes divididos, agora estavam unidos em seu horror e indignação. A imagem do nobre romano, membro da elite, sendo publicamente exposto como um traidor e um assassino em potencial, era devastadora. Catilina havia sido desmascarado diante de todos. Humilhado, sem apoio e com seu plano revelado, Catilina não tinha mais como permanecer em Roma. A cidade que ele pretendia incendiar e dominar, agora o repelia. Com um último olhar de desafio, misturado com desespero, ele se retirou da sessão do Senado. Naquela mesma noite, Lúcio Sérgio Catilina fugiu de Roma, não como um homem livre, mas como um inimigo declarado da República. Seu destino era a Etrúria,
onde o acampamento de seus soldados rebeldes aguardava, confirmando, de uma vez por todas, as acusações de Cícero. A República havia evitado o golpe secreto em seus muros, mas a guerra aberta acabara de começar. A fuga de Catilina do Senado havia sido um triunfo retórico para Cícero, uma vitória momentânea de palavras sobre a audácia do conspirador. Contudo, essa vitória era frágil. Catilina não havia sido derrotado, apenas se retirara para a Etrúria, onde seu exército de desesperados aguardava. Enquanto Cícero triunfava em Roma, o veneno da conspiração ainda corroía as entranhas da República, e seus agentes, os conspiradores restantes, continuavam ativos dentro dos próprios muros da cidade eterna. A ameaça, que antes parecia ser uma sombra externa, agora se revelava como um tumor maligno a crescer de dentro. Os conspiradores em Roma, liderados por Lentulus Sura, um pretor e homem de considerável prestígio, apesar de sua notória vida dissoluta, sabiam que Catilina precisaria de apoio para sua insurreição militar. Sem ele, sua causa estaria condenada. Seus olhos se voltaram para além dos Alpes, para os Alóbroges, uma tribo gaulesa que vivia sob o jugo romano e buscava desesperadamente uma oportunidade de revolta. A ideia era atrair esses guerreiros para a causa de Catilina, prometendo-lhes liberdade e riquezas em troca de seu apoio militar e, crucialmente, de uma distração nas fronteiras da Itália. A proposta era tentadora para os gauleses. Os romanos lhes ofereciam o que há muito tempo desejavam: o fim da opressão e a promessa de uma vida melhor. Contudo, os Alóbroges eram povos astutos e desconfiados. Já haviam sido enganados por Roma antes e hesitaram em confiar nas palavras dos conspiradores sem garantias tangíveis. Eles comunicaram suas intenções e as propostas recebidas a seu patrono romano, Quinto Fábio Sura. Este, por sua vez, percebendo a gravidade da situação e o perigo iminente para Roma, alertou o cônsul Cícero. Era a oportunidade que Cícero esperava para transformar suas suspeitas em provas irrefutáveis, algo que pudesse calar de vez qualquer cético no Senado ou no Fórum. Cícero agiu com a rapidez e a inteligência que o caracterizavam. Ele instruiu os embaixadores alóbroges a fingir interesse na proposta dos conspiradores e a exigir documentos escritos e selados como prova das promessas e do comprometimento dos romanos. Sem tais papéis, argumentaria Cícero por meio dos gauleses, seu povo jamais acreditaria na seriedade da aliança. Os conspiradores, cegos pela urgência de obter apoio e pela certeza de que o plano estava próximo de ser executado, caíram na armadilha. Eles redigiram cartas incriminatórias, selando-as com seus próprios sinetes pessoais, detalhando os planos para o incêndio de Roma, o massacre do Senado e a destruição da República. As cartas eram a confissão escrita que Cícero precisava, o veneno documentado que provaria a existência da trama nefanda. Na noite de 3 de dezembro de 63 a.C., os embaixadores alóbroges, acompanhados de um grupo de romanos que os conspiradores haviam enviado para escoltá-los, incluindo um homem chamado Voltúrcius, que levava uma carta pessoal para Catilina, deixaram Roma. Sua intenção era cruzar a Ponte Milvia, uma ponte antiga e estratégica sobre o rio Tibre, e seguir para o norte, rumo à Gália. Mas Cícero já havia preparado sua emboscada. Suas tropas, comandadas por 2 pretores, aguardavam na escuridão da noite. No momento certo, os alóbroges e seus acompanhantes romanos foram interceptados. Houve um breve confronto, mas a superioridade numérica dos soldados leais a Roma rapidamente subjugou os viajantes. As cartas foram apreendidas. A prova irrefutável estava nas mãos do cônsul. A cena subsequente, no amanhecer do dia seguinte, foi de um suspense palpável. Cícero convocou os principais senadores para uma sessão extraordinária no Templo da Concórdia.
Os conspiradores presos, incluindo Lentulus Sura, Cétegus, Statilius, Gabinius e Sepárius, foram levados à presença do conselho. Volturcius, sob a promessa de imunidade, quebrou o juramento de silêncio e revelou todos os detalhes do plano, incluindo as intenções de Catilina de marchar sobre Roma com seu exército. Em seguida, as cartas seladas foram abertas e lidas em voz alta. Cada selo, reconhecido pelos próprios conspiradores, era uma sentença. O plano para incendiar a cidade, para assassinar os senadores, para saquear Roma, tudo estava ali, em suas próprias palavras. Não havia mais espaço para negação ou dúvida. O cônsul, antes alvo de ceticismo e piadas sobre sua paranoia, havia sido vindicado de forma esmagadora. A notícia da prisão dos principais conspiradores e da descoberta das provas irrefutáveis espalhou-se por Roma como um incêndio. O pânico tomou conta da cidade. As ruas, antes cheias de vida e burburinho, silenciaram. As lojas foram fechadas. Os cidadãos barricaram suas portas e janelas. A ameaça não era mais distante, vinda de um exército rebelde nos campos da Etrúria. Ela havia estado ali, dentro de seus lares, em seus próprios bairros, tramada por homens que se sentavam no Senado e sorriam no Fórum. O terror da iminência de um incêndio devastador, de assassinatos em massa e da total anarquia pairava sobre a cidade eterna. Cícero, o novo homem, que muitos haviam subestimado, havia salvado a República de um golpe que teria sido mais destrutivo do que qualquer invasão estrangeira. Mas sua vitória levantava uma questão terrível. O que fazer com os conspiradores presos? As leis romanas eram claras sobre o julgamento de cidadãos romanos. No entanto, a ameaça era tão presente e tão visceral que muitos clamavam por uma justiça rápida e definitiva. Roma estava no fio da navalha, entre a salvação e o caos. E a decisão de Cícero definiria não apenas o destino dos conspiradores, mas o próprio caráter da República. O veneno havia sido exposto, mas a cura ainda estava por vir, e seu preço seria alto. O som abafado dos portões do Senado se fechando parecia um presságio, um eco grave que reverberava no coração da República Romana. Após a captura dos principais conspiradores que haviam permanecido na cidade, Roma estava em pânico. Não se tratava mais de uma ameaça distante, mas de um veneno já infiltrado, com seus líderes esperando julgamento. A Assembleia se reuniu com a gravidade de uma tempestade iminente, cada senador consciente do peso de suas palavras. O destino de 5 cidadãos romanos estava em jogo, mas, mais importante, o destino da própria República. No dia 5 de dezembro de 63 a.C., o debate começou. Marco Túlio Cícero, o cônsul que havia desmascarado a trama, abriu a sessão, mas permaneceu em silêncio durante a maior parte das discussões, preferindo ouvir os conselhos dos senadores antes de proferir sua própria sentença. A questão era de vida ou morte, e a decisão não era simples. A lei romana, a provocatio ad populum, garantia a todo cidadão o direito de apelar ao povo contra uma sentença capital, o que tornava a execução sumária algo de extrema delicadeza e risco político. O primeiro a discursar foi Aetius, um senador de voz grave e presença imponente. Ele defendia a punição máxima sem hesitação. Em um discurso carregado de paixão e indignação, Aetius argumentou que a traição de Catilina e seus cúmplices era de uma magnitude inédita, um crime tão hediondo que ameaçava a própria existência de Roma. Estes homens, proferiu Aetius, não são meros criminosos, mas inimigos públicos. Eles planejaram incêndios, massacres e a derrubada de nosso Estado. Poupar suas vidas agora seria um ato de fraqueza imperdoável, um convite a futuras rebeliões. A lei foi feita para proteger a República, e quando a República está em perigo mortal, a lei deve servir à sua preservação. Não há tempo para delongas. O perigo é real, e a ação deve ser imediata e final. Para ele,
A execução era a única forma de restaurar a ordem e enviar uma mensagem inequívoca a qualquer um que ousasse desafiar a autoridade de Roma. Em seguida, veio a voz calma e calculista de Júlio César. Com sua oratória sutil e persuasiva, César argumentou contra a pena de morte, não por compaixão aos conspiradores, mas por uma preocupação pragmática com a legalidade e o precedente. Senadores, começou ele, com uma serenidade que contrastava com a fúria de Aétius. O que devemos temer não é a traição em si, mas as consequências de nossas próprias ações apressadas. Se hoje executarmos cidadãos romanos sem julgamento e sem o direito de apelação, que precedente perigoso estaremos estabelecendo? Amanhã, em tempos de menor clareza, esse mesmo poder poderá ser usado contra cidadãos inocentes, transformando nossa justiça em tirania. A morte é um fim rápido, que não resolve nada nem serve de exemplo duradouro. Proponho que seus bens sejam confiscados e que sejam mantidos em prisão perpétua em cidades separadas pela Itália. Essa punição, mais severa na sua duração e na sua humilhação, será um exemplo mais eficaz e, acima de tudo, manterá a integridade de nossas leis, garantindo que não nos tornemos aquilo que combatemos. O debate se tornou acalorado. A proposta de César ganhava terreno, pois muitos senadores temiam as ramificações legais e a mancha na reputação de Cícero, caso a decisão fosse revertida por um apelo futuro. O destino da República parecia pender na balança da legalidade. Foi nesse ponto crítico que Marco Pórcio Catão, o jovem, entrou em cena. Um homem de princípios rígidos e incorruptível, Catão desferiu um discurso poderoso que dissipou a indecisão da maioria. Ele acusou César de tentar semear o medo e de ser secretamente simpático à conspiração. Uma acusação infundada, mas eficaz. Não estamos discutindo a natureza do crime, mas a punição, vociferou Catão. César fala de precedentes, mas qual precedente é mais perigoso? O da justiça rápida contra traidores manifestos ou o da impunidade que convida a mais anarquia? Estes homens não são cidadãos. Eles abdicaram desse direito quando tentaram destruir a nossa nação. A República não pode esperar. Devemos agir agora, com a firmeza que a situação exige, para garantir a segurança de todos. A morte é o único caminho para extirpar este mal de uma vez por todas. A paixão de Catão e o medo palpável de uma rebelião iminente pesaram mais do que as preocupações legais de César. Cícero, percebendo a urgência e o risco de permitir que os conspiradores vivessem para possivelmente serem resgatados ou causarem mais tumulto, decidiu agir. Apoiado pela maioria do Senado, ele proferiu sua sentença final. Com a voz embargada pela gravidade do momento, Cícero ordenou a execução sumária. O cônsul, o novo homem que havia prometido salvar Roma, estava prestes a tomar a decisão mais controversa de sua vida. Naquela mesma noite, os 5 líderes conspiradores presos, Públio Cornélio Lentulus Sura, Caio Cornélio Cetego, Públio Gabínio Capitão, Lúcio Estacílio e Marco Sepário, foram escoltados da Casa da Concórdia até o Túlio, a prisão mais antiga e infame de Roma. Era uma câmara subterrânea escura e úmida, um lugar de terror e desespero. Um a um, cada um foi conduzido para a cela mais profunda, o Túlio Inferior, onde foram estrangulados à morte pelo carrasco público. Cícero, ao sair da prisão na escuridão da noite romana, anunciou à multidão ansiosa que se aglomerava no fórum as palavras lacônicas e definitivas: Vixerunt. Eles viveram. Um eufemismo que significava que eles estavam mortos. Um grito de alívio e júbilo irrompeu da multidão. Roma estava segura, pelo menos por enquanto. A República havia sido protegida, mas a um custo terrível. Cícero, o pai da pátria, celebrado naquele momento, havia violado a lei. Este ato de brutalidade justificada
nascido da necessidade e do medo, lançaria uma sombra sobre sua carreira e, ironicamente, seria uma das razões de sua própria queda anos mais tarde. A conjuração de Catilina expôs a ferida aberta da República, uma ferida de ambição, desespero e a constante tensão entre a lei e a necessidade de ordem. Após o sombrio veredito e a execução dos conspiradores em Roma, o palco estava montado para o confronto final entre as forças leais à República e o exército rebelde de Catilina. Ele havia fugido da capital, com o Senado declarando-o inimigo público, e agora reunia seus últimos suportes na Etrúria, um amontoado de veteranos endividados e camponeses desesperados, todos ligados pela promessa de pilhagem e pela raiva contra a elite romana. Era o ano de 62 a.C., e o inverno rigoroso, com suas estradas lamacentas e campos gelados, não abrandava a marcha da guerra. As legiões romanas, sob o comando dos generais Mário Petreio e Quinto Metelo Celer, haviam encurralado Catilina e seus cerca de 10.000 homens perto da cidade de Pistoia. Com uma força consideravelmente menor, mas cientes de que estavam cercados e com todas as rotas de fuga bloqueadas, o desespero tomou conta do exército rebelde. Catilina sabia que não havia recuo possível. Seu destino seria selado naquele campo de batalha. Consciente de que a fuga seria inútil e a rendição impensável para alguém de sua índole orgulhosa e cruel, Catilina decidiu lutar até o fim, com a esperança, talvez, de que a audácia de um último ataque pudesse, por um milagre, reverter a sorte. Na manhã da batalha decisiva, Catilina reuniu suas tropas, vestindo sua armadura e empunhando sua espada, exortando-os a lutar pela liberdade e contra a opressão da elite. Era uma última e desesperada tentativa de galvanizar corações já perdidos. A Batalha de Pistoia foi um massacre. As legiões romanas, bem treinadas e disciplinadas, avançaram impiedosamente. O exército de Catilina lutou com a fúria de quem não tinha mais nada a perder. Mas a desvantagem numérica e a superioridade tática romana eram intransponíveis. Catilina, demonstrando uma coragem que beirava a insanidade, jogou-se no coração da linha de frente inimiga. Ele lutou bravamente, cortando e golpeando, até que foi derrubado, seu corpo encontrado mais tarde, prostrado entre os inimigos, com um semblante que ainda exibia a ferocidade de sua alma. A traição havia sido finalmente esmagada pelo aço e pelo sangue. Com a morte de Catilina e a aniquilação de seu exército, um alívio palpável se espalhou por Roma. A República havia sido salva. Cícero, o novo homem que desafiou as tradições e defendeu o Estado com suas palavras e suas ações decisivas, foi aclamado como pai da pátria. A gratidão do povo e do Senado era imensa e sua reputação atingiu o ápice. Parecia que Cícero havia garantido seu lugar eterno na história como o salvador de Roma, um púlpito que poucos alcançaram. No entanto, a ironia do destino e a brutalidade da política romana logo se revelariam. O ato de Cícero de executar os conspiradores sem um julgamento formal, uma medida extrema que ele considerou necessária para salvar a República, violava o direito fundamental de apelação ao povo, a provocatio ad populum. Embora justificado pelo perigo iminente e pela necessidade de ordem, este ato seria a semente de sua própria ruína. Em uma república onde as leis, mesmo em tempos de crise, eram sagradas, Cícero havia criado um precedente perigoso. Anos mais tarde, o tribuno da plebe Públio Clódio Pulcro, um inimigo implacável de Cícero e manipulado por forças mais poderosas, usaria essa violação legal para forçar o exílio do salvador de Roma. Cícero, o homem que ousou desafiar a aristocracia e ascender por mérito, foi obrigado a deixar a cidade que tanto amava e pela qual tanto lutou. Seu retorno eventual foi triunfante, mas sua influência política nunca mais seria a mesma. A ferida da ilegalidade
mesmo que cometida em nome do bem maior, permaneceria aberta. O legado da conspiração de Catilina e o destino de Cícero são inseparáveis. A conjuração expôs as profundas fissuras na República Romana, a ambição desmedida de uma elite decadente, a desesperança das massas e a fragilidade das instituições em face de uma ameaça interna. Cícero, ao salvar Roma, pagou um preço alto por suas decisões. Em 43 a.C., durante as proscrições do Segundo Triunvirato, ele seria assassinado por ordem de Marco Antônio, que nunca perdoou seus discursos incisivos e sua defesa fervorosa da República. Sua cabeça e mãos seriam expostas no Fórum, no mesmo local onde ele havia proferido suas mais poderosas orações em defesa do Estado. A conspiração de Catilina, com seu juramento de sangue e seus planos de incêndio e massacre, foi mais do que um episódio isolado de traição. Foi um sintoma. A República, já cambaleante sob o peso das guerras civis e da corrupção, revelou sua ferida aberta. Ela mostraria, de forma inequívoca, que os verdadeiros perigos não viriam apenas de Aníbal ou de reinos distantes, mas do veneno da ambição de seus próprios filhos, pavimentando o caminho para o colapso do sistema republicano e a ascensão de figuras como Júlio César e, eventualmente, dos imperadores. A traição de Catilina foi um aviso sombrio de que Roma, para sobreviver, teria que se reinventar ou perecer. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima. But I feel the war, voices of kings behind the door. Every step I take shakes the ground. In the silence, shadows wear the crown. Light the fire, let the trumpet sound. Power rises when the sun goes down. They can break the man, but not the sound. 'Cause the shadows wear the crown.